Alegria, alegria! Sou Israel Cujava, sou professor com quase 2 décadas de atuação no ensino superior e atualmente com dedicação exclusiva na educação básica. Também com quase 3 décadas de atuação como professor da rede pública estadual. Queremos agradecer a presença de quem já está nos saudando, pedindo que nos sinalizem se o som está chegando com qualidade, se está nos ouvindo bem, estimada Valquíria, estimado Mauro, estimado Ricardo, a quem agradecemos nominalmente por estarem nos acompanhando. Então, nós decidimos fazer uma série de encontros nas quartas-feiras, com o título geral de participação social. Em especial, o tema de hoje, obrigado pela presença, colega professora Francisca. O tema de hoje, ele tem como título Retrocessos Sociais e Alternativas Democráticas, pós-golpe de 2016. Nós temos uma crescente aceitação ou sinalização, a começar pelo representante, pelo mandatário máximo da nossa nação, com discursos que titubeiam, discursos que acho como quase que natural determinadas atitudes violentas, a ditadura, a tortura e os retrocessos sociais. Então, hoje em especial, onde nós poderíamos estar e deveríamos estar focados na falta de vacina, no despreparo dos nossos gestores, em especial a nível federal, de um programa de vacinação. Então, hoje, existem informações de falta de vacina, de interrupção de vacina. Nós ficamos distraídos aí por um sujeito, que foi eleito deputado, que acabou cometendo crime e foi preso. Crime de atentado à lei, crime de violação dos direitos básicos dos seres humanos, ao fazer discurso em defesa da ditadura, da tortura. Mas, enfim, apenas para ilustrar um fato que merece uma compreensão para além da superfície, que merece uma análise, que eu gosto de dizer, para além da primeira imagem, da primeira ideia. Para conversarmos sobre isso, nós nos alegramos de nos encontrar aqui com o Alexson e com o Júlio. Muito obrigado pela presença. Nós não combinamos aqui um roteiro e uma ordem, mas eu costumo dizer, e faço questão de dizer, que eu realizo encontros de construção de conteúdos, onde os convidados aqui falam livremente e não condicionados por questionários ou perguntas. Podemos começar contigo, Júlio Ramos, por favor. Ótimo. Estão me ouvindo bem aí, né? Estamos. Eu quero, antes de começar, dar minha saudação especial, um carinho especial ao professor Israel Cujava e ao companheiro Alexson, que a nossa jornada tem sido cada vez mais complexa e cada vez nos une mais, uma vez que a problemática da situação do Brasil ela está nos colocando diretamente para que as soluções surjam. Nós não temos outra alternativa, é o enfrentamento da situação, mas, como bem disse o professor Alexson, para nós poder enfrentar uma situação, nós temos que entender a situação. Para a partir conseguir entender um problema complexo, você tem que saber dissecar o problema, saber quais são as causas do problema e saber por que estamos vivendo isso. O que eu vejo, por exemplo, que pouca parte dos nossos representantes, sejam eles de esquerda, sindicalistas, políticos, enfim, professores, analistas, eles não estão conseguindo fazer a leitura devida, eu acho que pela própria falta de discussão, pela própria falta de estudo e pela união também. O que nós vemos, sim, é uma sociedade fragmentada, atomizada, em que cada um se colocou
na solução dos seus problemas, em função do próprio agravamento da crise pessoal, individual, né, do endividamento de cada um, das dificuldades de cada um, do risco da pandemia, da morte batendo a porta todo dia. Se isso afeta nós, afeta todos, né? Afeta os trabalhadores em si, que eu acho que são os sujeitos que mais sofrem com isso. Aqueles sujeitos, como os trabalhadores que vivem do próprio salário, são pessoas que amanhã, quando acordam de manhã, não sabem se vão ter um emprego durante a noite. Enfim, a situação agravou muito, Israel. E a questão não pode ser analisada simplesmente pela superfície. Nós temos que ir ao fundo desse problema. E eu vejo que há, sim, hoje uma grande carência de resgatarmos os valores dos direitos humanos, resgatarmos os valores da solidariedade, os valores da tolerância e os valores de que nós entendemos, nos entendemos pelos nossos semelhantes, que nós conseguimos nos ler e nos entender pelos nossos semelhantes. Eu poderia, né, estar falando aqui do direito do trabalho, do grande retrocesso social que houve no direito do trabalho, do grande avanço, né, que o capital fez sobre o mundo do trabalho e a precarização da vida dos trabalhadores, dos que ainda têm emprego. Não estou falando dos 14 milhões formais e dos aproximadamente 25 milhões de trabalhadores informais que hoje não ganham para comer. Então, acho que nós temos que pensar alternativas e pensar saídas, e essas discussões que fazemos é um grande elaborador, é um grande laboratório para que nós, que estamos vivendo na própria carne esse problema, podemos discutir entre nós, nos solidarizarmos com os nossos projetos, com as nossas necessidades, com as nossas penúrias, com as nossas angústias, para que possamos, quem sabe, achar o caminho, localizar o caminho, enxergar a luz. Então, eu começaria fazendo esse desafio para os meus companheiros de mesa hoje, né, para que possamos discutir. Obrigado, Júlio. Queremos agradecer o comentário da professora Cláudia Galina. Obrigado pela participação. E ela dá uma descrição que ela é importante de ser percebida. Então, o nosso objetivo aqui, Alexa, é a gente olhar, sim, a realidade, fazer uma leitura, compreender os retrocessos nos quais nós estamos inseridos e são sucessivos e acentuados a partir de 2016, e, ao mesmo tempo, também pensar em alternativas democráticas. E aí nós precisamos dar espaço para pautas que nos unem, porque, sim, nós estamos abarrotados de tarefas, de preocupações, para salvar a nossa própria pele, né, que são individuais. Mas precisamos, e eu brincava antes do nosso encontro, Júlio, encontrar espaços para pautas coletivas, relevantes. Nós estamos todos no mesmo barco. Nós precisamos nos unir nessa perspectiva. Enfim, não quero me antecipar, mas a pauta também é colocada nessa perspectiva, Alexson. O Júlio já deu uma pista, precisamos compreender o problema. E como é que vamos sair dessa, Alex? Oi, gente. Boa noite ao professor Israel, ao professor Júlio. Vocês sabem que eu nasci em 87, então muita das garantias que as pessoas do tempo anterior viveram e ajudaram a construir, quando eu nasci, eram direito. Eu não me canso de dizer isso porque, do ponto de vista prático, isso é uma fatalidade, porque eu não consigo ver a minha geração, por exemplo, defender a Constituição de 88 como deveria defender. Então, não me resta alternativa a não ser olhar para o sofrimento que aconteceu antes disso, para depois a gente imaginar uma alternativa a ser construída. Eu tenho a impressão que a democracia, ela não é um processo ameno. Eu tenho a impressão de que a democracia é um processo radical. Por que é um processo radical? Eu não consigo imaginar alguém que seja
mais ou menos defensor de direitos humanos, por exemplo. Eu não consigo imaginar alguém que seja mais ou menos favorável, né, ao devido processo legal, um julgamento, enfim, tem esse tema agora das irregularidades da Lava Jato, que está bastante latente, enfim, né, eu não consigo imaginar alguém que seja, que consiga ter uma determinada neutralidade. Quando a gente fala, por exemplo, no tema do emprego, né, nas relações de trabalho, tem muita gente que pensa que o emprego e a dignidade do trabalhador estejam separados. E, na verdade, não estão. Então, me parece que o centro da discussão do que aconteceu no país no último período, porque do ponto de vista da classe trabalhadora não há diferença nenhuma nos governos do país desde a descoberta, né? A classe trabalhadora vem sofrendo, vem sendo esmagada. Então, quando que acontece, por exemplo, o processo em 2016, os trabalhadores estavam sofrendo. Quando em 2017 é feito o desmonte da legislação trabalhista, novamente os trabalhadores vão para a parede. Quando acontece a eleição de 2018 e vem mais uma etapa com a reforma da Previdência, os trabalhadores vão para a parede também. Então, nós temos que ter clareza, onde é que constrói a dignidade do trabalhador? Na política, né? Só que qual é que é a diferença entre um governo e outro para a classe trabalhadora? Então, nós não temos a radicalidade necessária na nossa democracia. De modo que aquilo que é povo, né, acaba sendo manobrado por uma burguesia tradicional que sempre teve no comando do país. Então, o grande desafio talvez seja a gente entender o que antecede esse processo. E eu acho que nós estamos numa encruzilhada muito dura para toda a classe trabalhadora, porque o trabalhador hoje está correndo atrás de um prato de comida e não consegue soltar as amarras que o prendem à sua realidade. Ainda não está sendo feita a reflexão, por um motivo cruel, mas que nós temos que admitir. Qual é que é a diferença da pauta da classe trabalhadora e da pauta partidária hoje? Quando que a gente fala o que nos une, né? O que nos une é a disputa de classe. Onde é que está sendo feita a disputa de classe hoje? A disputa de classe foi neutralizada. E aqui nós temos um problema muito grave. Então, me parece que quando que os trabalhadores não conseguiram unificar o entendimento em 2016 sobre o que estava acontecendo no país, nós nos perdemos, tá? E o resultado disso é que se hoje nós olhar para trás e imaginar o que o país viveu, em todos os momentos a classe trabalhadora pagou a conta. E eu acho que isso nos une, tá? E não tem como uma entidade sindical, eu sou sindicalista, portanto, né, uma entidade sindical dizer que é neutra perante essa situação. Então, acho que o fio da meada começa por aí, no tema da disputa de classe. Muito bem, Alexson. Acredito que ter uma leitura sobre os diferentes governos ou diferentes períodos históricos é uma pista para entendermos, né, como a gente deve avaliar a realidade que estamos inseridos no presente. Você fez uma ótima referência à Constituição de 88. Dá para dizer que a Constituição de 88 ela é extremamente importante porque assegurou inúmeras conquistas para as classes trabalhadoras. Mas elas não veio por acaso. Veio de um período de mais de uma década aí de luta, de saída de uma ditadura, que foi muito cruel em termos de garantias sociais e direito das pessoas. E posso dizer que, em especial, a partir de 2016, e com isso, se você puder interagir nessa linha de raciocínio, Júlio, né, nós passamos a ter retrocessos terríveis. Então, às vezes, quando se apresenta uma pauta para a classe trabalhadora de que o problema era
uma presidente, um partido, talvez isso é uma sombra, né? O verdadeiro problema que nós precisamos nos dar conta que essa foi uma condição, né, de mudança de governo, de um outro governo, né, menos comprometido com os trabalhadores, né, menos comprometido com um Estado que assuma a sua responsabilidade, o seu compromisso com as garantias básicas. Não tem direitos humanos, Júlio, não tem dignidade, se não tiver condição ou perspectiva de condições materiais básicas, habitação, saneamento, acesso a equipamentos básicos hoje, por exemplo, quando fala em educação pública, que é esses equipamentos que nós estamos utilizando, né? Júlio, por favor, prossiga o teu raciocínio, né? Diante desse desafio dos retrocessos e das perspectivas. Bem, eu quero, antes de mais nada, fazer uma observação, né, que o Alexson e o professor Israel acho que concordar comigo. Capital não tem bandeira. O capital não tem país, não tem idioma, o capital não tem hino nacional, o capital não tem soberania. O capital é um ser totalmente amorfo, que ele transita e necessita da exploração do trabalho humano para viver. Ponto. Onde estiver trabalho humano, haverá um capital sendo criado pela exploração do ser humano. E esse capitalismo, ele é a contradição em si só. O sistema do capital, ele é a pura contradição. O que significa isso? Que o capitalismo, hoje, moderno, financiarizado, ele está vivendo uma das suas mais brutais e mais cruéis e mais profundas crises. Vamos pegar um exemplo. Hoje existe uma grande facilidade em industrialização, robôs, máquinas, processos industriais, e com isso causa um grande barateamento da mão de obra. Não só um barateamento da mão de obra, mas uma máxima exploração da mão de obra e até torna muitos segmentos da mão de obra obsoleto. E cada vez mais os capitalistas, esses que investem nessa modernização, eles disputam mercados e disputam entre si, porque o capitalismo é totalmente caótico. O mercado capitalista é caótico, não existe organização neles. Não existe qualquer tipo de organização. Um capital de um segmento do capital disputa território, disputa almas, né? Disputa corpos em qualquer lugar e com ele mesmo. Então, o que nós estamos vendo hoje é uma crise desse capital, que tem um grande acúmulo desse capital, gigantesco acúmulo desse capital, né? Um endividamento brutal dos estados, e esse capitalismo, ele gera desemprego. Por quê? À medida que esse acúmulo aumenta, e a disputa aumenta, e a produção aumenta em quantidade, e a mão de obra está cada vez mais obsoleta, há um paradoxo, né? Porque o capital precisa de gente, precisa de ser humano para ser criado. Não existe riqueza criada a não ser do processo de trabalho humano, não existe, né? Esse capitalismo está entrando em surto, um surto cíclico, profundo e em espiral. Óbvio que nós estamos vivendo esse surto, nós estamos vivendo essa crise, nós estamos sendo vítimas dessa crise. Os trabalhadores hoje, que são consumidores, na medida que eles não têm mais emprego, que os salários estão sendo achatados em função da maxi-produção pelos meios eletrônicos e meios midiáticos e meios robóticos, né? Como que esses trabalhadores vão comer? Como que esses trabalhadores vão consumir? Então, a crise é essa. O capitalismo precisa de trabalho humano, mas o próprio capitalismo torna o ser humano obsoleto. Então, nós estamos vendo esse período hoje do capital financiarizado, que existe um grande acúmulo gigantesco de capital no mundo e que não está sendo aplicado em produção, não está sendo aplicado em bem-estar, não está sendo aplicado em conforto, não está sendo aplicado em distribuição de riqueza. Nós vivemos isso. E uma das ferramentas que o capital entendeu para quebrar a espinha dorsal da classe trabalhadora foi atacar os sindicatos. É ali que reside a grande resistência, é os sindicatos. O Alexson sabe que essa alteração última que o Brasil sofreu não é uma alteração que só o Brasil sofreu. Todo o mundo hoje está sendo influenciado pelo capital financiarizado, sofreram essas alterações. Hoje, por exemplo, a CLT diz que o que for acordado entre as partes pode ser, inclusive, pior do que tem já no legislado, que é um absurdo, né? Nós acordar menos do que nós já temos garantidos por lei. Hoje, por exemplo, não existem mais garantias de que os sindicatos necessariamente negociem. Hoje, os trabalhadores podem se reunir em 200, criar uma comissão e negociar direto com o empregador.
Hoje, os trabalhadores não são mais obrigados a contribuir para o seu sindicato, né, e manter a sua entidade sindical, o que quebra totalmente, né, o sustento financeiro das entidades coletivas. Hoje, as homologações de contrato, da rescisão de contrato de trabalho, não obrigatoriamente acontecem mais nos sindicatos, acontece lá no empregador, dentro da empresa, o que é um absurdo. O trabalhador assina papel em branco, assina recibo de valor que não recebeu, enfim. Quer dizer, hoje nós vivemos um retrocesso gigantesco do mundo do trabalho em função exatamente dessa crise violenta do capital, dessa crise abrupta, dessa crise sistêmica do capital, e que tende a piorar, suprimir os direitos trabalhistas não melhora o ambiente de vida de ninguém, inclusive nem o ambiente de vida do próprio capital. Vai somente aprofundar mais a sua crise, mais e mais e mais. Né? Porque o capital ele não foi feito para ser distribuído para todos. O capital foi feito para ser acumulado, concentrado. Na medida que os trabalhadores se derem conta disso, Alex e Israel, na medida que os trabalhadores tomarem ciência da sua posição de classe e se derem conta do mundo em que eles estão vivendo, as coisas vão começar a mudar. Mas aí que está. Se eu estou passando fome, e se o meu salário é de R$ 1.100 por mês, e se eu tenho 2 filhos para sustentar, e a minha mulher está desempregada, eu não tenho tempo de pensar nisso. Não tenho tempo. E se o sindicato vai falar isso comigo, eu não quero ouvir o sindicato. Porque eu tenho que pensar na minha barriga que está roncando. E essa é uma estratégia também do capitalismo, de manter os trabalhadores sempre à beira do precipício, sempre com uma pauta mínima de condições para ser negociada. A vida, a casa, a comida, o transporte, a roupa, a saúde, a segurança, enfim. Esse é o grande projeto de exploração do mundo do capital. E é isso que nós temos que explicar para os trabalhadores, é isso que nós temos que mostrar a realidade. Ela está aí. Não estou inventando isso. É isso aí. Eu acho que a ótica dos direitos humanos, Israel, é uma grande pauta para que isso possa chegar aos ouvidos e às mentes e aos corações das pessoas. E toque eles. E o trabalho de desumanização que o capital cria em nós possa ser revertido, ou começar a ser revertido. Muito bem, muito didática a sua explanação, Júlio. E o tema da nossa série de encontros é participação social. Participar do sindicato, Alexa. Participar das entidades comunitárias. Participar de partidos políticos. É indispensável. A tua fala, Júlio, também nos permite relacionar com a necessidade de a gente ampliar o pensamento e pensar, né, de que não é natural a gente estar nessa condição de miserabilidade e não ter uma habitação digna. E é possível resolver, sim. A começar pelo próprio sentimento individual e coletivo de quem está nessa condição. Nós precisamos de um Estado, né, que garanta a renda básica, que garanta políticas públicas de habitação, de saneamento. Isso é possível. Não é natural que as pessoas estejam submetidas a essa insegurança, essa condição de precarização material, que não tem um tempo. Isso é proposital, você foi muito didático e objetivo, isso é proposital. Então, nós precisamos nos dar conta. Digo isso, tenho repetido isso constantemente para meus colegas professores do Estado. Né? Esse produtivismo, né, onde estamos forçados a trabalhar ilimitadamente, né, está forte em todas as categorias, seja dos metalúrgicos, seja nossa de professores. Isso é proposital. É proposital, e aproveita o teu gancho associado com o que você falou, Júlio, né? Nós precisamos nos dar conta de que a saída ela é coletiva e precisamos de tempo para participar da política. Política partidária, política sindical, sairmos desse individualismo. Nós somos, por natureza, seres políticos, que precisamos conviver e pensar na nossa condição de vida e como evoluímos individualmente e coletivamente. A palavra está contigo, Alexa. Você sabe que talvez, eu acho que é importante a gente até dizer isso, né?
mas por vias do destino, eu sou dirigente sindical e a assessoria jurídica desse sindicato está presente aqui com o Júlio, tá? Então, só para vocês também ter isso presente, né? Então, quando que a gente toca em alguns temas, é também um pouquinho daquilo que a gente tem vivenciado no último período, né? Do ponto de vista prático. Eu vou voltar, sobretudo para tentar tratar desse tema das alternativas, né? A partir do último ciclo, e dizer que em 88, quando que a gente estruturou novamente a sociedade, né, a partir da Constituição, um conjunto de garantias constaram ali muito por causa do contexto que a gente vivenciava. O artigo 7º, por exemplo, né, o artigo 8º, ele vai tratar de questões fundamentais. E, a partir disso, por talvez ter passado lá seus 30 e tantos anos, parece que a gente se distanciou da necessidade de preservar aqueles princípios. Porém, eles nunca foram tão necessários. Eu tenho muita tranquilidade disso, digo isso com muita clareza, né, e com o pé muito firme, que em nenhum momento da nossa história se fez tão necessário os sindicatos. Eu atendo todo dia trabalhadores não sindicalizados que têm necessidades pontuais e que simplesmente foram induzidos a tomarem decisões sobre sua sindicalização ou sobre o seu sindicato. É muito engraçado porque normalmente a gente faz as contas, né? E, às vezes, um pedido de demissão que é feito sem assistência, ele retira um piso do trabalhador, né? E um piso, o que significa? 30 dias de trabalho. Quando que a contribuição para o sindicato, por exemplo, é 2 dias de trabalho, né? E o trabalhador, ele já está fazendo essa conta. Aquela concepção de que o trabalhador é bobo, né? Ela não fica de pé. O que nós temos identificado? Aumentou a busca pelo balcão do sindicato. É importante vocês saberem que tem um decreto bagaceira desse prefeito alinhado com a burguesia aqui de Passo Fundo, que o sindicato tem que estar fechado. Portanto, se a gente não está adequado a isso, os trabalhadores ficam ao relento e ninguém assiste ele. Ou seja, a sacanagem pode ser feita mesmo durante a pandemia, né? E o patronato tem estômago para fazer isso, né? Não sei como é que dorme, mas fazem, né? E, portanto, desse ponto de vista, eu diria o seguinte: sempre que há a necessidade, o povo sabe, a classe trabalhadora sabe como resolver os seus problemas. Então, nós estamos, conseguindo olhar para a história recente de forma muito clara, né? O trabalhador hoje ele já tem clareza de que, olha, desenvolvimento para nossa cidade, beleza, né? Mas quanto que vai custar isso para os empregados daquela empresa, né? Então, já começa a se ter um outro olhar. Se percebeu que a velocidade com que se decidiu as coisas de 2016 para cá, elas foram uma sequência de atos que precarizaram a vida do trabalhador. O trabalhador tem percebido no final do mês, eu tenho visto algumas situações, eu falava outro dia, o patrão larga os empregados em outra cidade, em outro estado, os guri pedindo demissão para ir para um emprego melhor, né, e o patrão larga os caras lá de qualquer jeito, sem a passagem de volta, ponto, né, ou seja, tem um revanchismo, e o trabalhador sabe muito bem qual é que é o seu lugar. E ele compreende que se ele não tiver minimamente articulado, se ele não tiver para quem ligar para tratar disso, o bicho pega, vai passar necessidade. Então, nessa perspectiva, me parece que o que está acontecendo agora é falta de nós termos a devida radicalidade na defesa daquilo que é básico para o ser humano. Nós perdemos a nossa conduta intransigente frente aos desrespeitos que são cometidos.
E isso passou por instituições, isso passou por partido, né? Passou pelos 3 poderes, inclusive, e isso vai nos remetendo para uma situação que exige que se tome uma postura. O momento que nós estamos vivendo agora é a oportunidade para nós tomarmos a decisão, tá? Qual é que é o perfil de democracia que nós vamos viver no próximo período? Se nós soubermos nos posicionar, a classe trabalhadora tem um bom ciclo pela frente. Ainda há possibilidades de enfrentamento, tá? Se nós não soubermos nos posicionar, aquilo que a gente determinou e descreve como golpe em 2016, como desmonte da legislação trabalhista, como desmonte da Previdência, ele vai vir em outros aspectos. Eu falava antes para vocês do artigo 7º e do artigo 8º, né? E vem por aí. As mudanças vão ser constitucionais, se aperta ainda mais para cima do trabalhador. Então, essa janela que nós estamos vivendo agora é sim uma oportunidade de nós retomarmos o que a gente já construiu e minimamente defender do ponto de vista prático, né, de nós materializar aquilo que é a garantia constitucional. Ou seja, eu aceito conviver e vivenciar um desrespeito à dignidade de um trabalhador, ou não, ou nós enfrentamos isso, né? O trabalhador já sabe, né, que conversa afiada não serve, ou defende ou não defende, né? Então nós precisamos ter essa clareza também enquanto cidadão, para além daquilo que é institucional, e ver como é que a gente trata isso da porta para dentro, como é que a gente trata isso no nosso contexto familiar, enfim, nas relações que a gente estabelece. Muito bem, muito esclarecedor os seus posicionamentos com radicalidade naquilo que precisa de radicalidade, que é não abrir mão, não tolerar a falta de dignidade, né? O desrespeito ao mínimo da condição de dignidade humana. Então, os retrocessos, eles são sucessivos desse último período. E poderão ser maiores ainda, caso nós não encontrarmos o modo correto de nos posicionarmos e de reagirmos. E essa reação, sim, é pela participação social, é pela participação política, é pelo fortalecimento das entidades sindicais, é pela nossa participação da política. Porque não é por acaso que a política, toda ela foi criminalizada, em que pese dentro da política, das instituições políticas, ter gente que não presta. Como em todas as instituições, tem pessoas com condutas que não devem ser, que devem ser condenadas e devem ser apontadas como errôneas. Mas isso não é motivo para a gente deixar de participar, né? Ter a participação social, a participação política. Nós já ultrapassamos os 30 minutos de conversa produtiva nesse encontro. Queremos agradecer imensamente a todos, né, que interagiram, que participaram, pedir para que compartilhem esse conteúdo e nos ajudem a dar amplitude a esses debates que estamos fazendo, numa série de debates, sempre às quartas-feiras. Na próxima quarta-feira será às 18h30, né? Mas vamos consolidar aqui um espaço onde nós temos a gentileza dos convidados dispostos, né, a conversar, a realizar encontros, debatendo o que é essencial para as classes menos privilegiadas. Não podemos aceitar pacificamente ataques à dignidade humana, como o Alex estava resistindo. Nós vamos, então, para a rodada de considerações finais, né, sínteses e ênfase em algum aspecto que cada um de vocês dois, Júlio e Alexa, gostaria de considerar. Por favor, Júlio, é a sua vez. Há um tempo atrás, eu lia sobre a formação dos sindicatos. Em que momento histórico aconteceu essa metamorfose social que os sindicatos se tornaram um ente, né, coletivo, que começou a pensar de forma coletiva em nome de uma classe trabalhadora.
E um dos elementos fundamentais para a criação dos primeiros sindicatos, as primeiras associações profissionais, foi o sentimento de solidariedade. Os trabalhadores, eles se uniam, primeiro pela identidade profissional que tinham entre si, os metalúrgicos, os tecelões, os metroviários, enfim, eles tinham similaridades entre suas profissões. Num segundo momento, eles começaram a ver que eles tinham as mesmas necessidades também, passavam fome, necessidade, não tinham direito, trabalhavam jornadas absurdas, recebiam cada um tipo de exploração diferente, e começaram a se unir em função da sua própria solidariedade. Os primeiros sindicatos, eles tinham um fundo de assistência aos trabalhadores desempregados e aos trabalhadores doentes, porque o Estado, o primeiro Estado capitalista, ele não tinha qualquer tipo, o Estado não dava qualquer tipo de assistência. Então, os trabalhadores começaram a promover fundos de alimentação, os fundos de assistência médica. Quando um trabalhador morria e deixava uma família, uma viúva, filhos pequenos, o sindicato tinha um fundo que supria minimamente a vida dessas pessoas, e aí criou uma solidariedade operária, e se viu que dentro dessa solidariedade operária existia um sentimento de classe explorada. O que falta hoje para nós é resgatar esse sentimento de solidarismo que os trabalhadores têm, mas não é um solidarismo, né, do ponto de vista meramente dos valores subjetivos. É um solidarismo ativo, um solidarismo que me coloca no mundo como um sujeito transformador da minha realidade. E que a minha dor é a dor de vocês dois, e é a dor de milhões. O que eu sinto é a mesma dor que vocês sentem. Hoje, Alex, os trabalhadores voltaram a passar fome. Eles estão passando fome, gente. A classe trabalhadora do Brasil, ela está passando fome. E eu vejo assim que nós vamos ter que atacar as coisas, até encaminhando, né, as soluções, vamos ter que começar a atacar as coisas básicas. Nós vamos ter que começar a nos unirmos para suprir a necessidade alimentar dos nossos companheiros, porque esse Estado que está aí não tá se preocupando com nada. Não tem auxílio emergencial, não tem oxigênio, não tem vacina, não tem saúde, não tem porcaria nenhuma. O que tem é armas, né, e um nababesco orçamento, né, para os milicos comerem à vontade em cima do nosso lombo. Tomarem uísque de 12 anos, comerem salmão, comerem picanha, gastar R$1.200.000 em alfafa, bem, isso eu não discuto, porque eu acho que eles são comedor de alfafa natural, isso eu retiro. Mas, assim, ó, é um absurdo, gente, o que nós estamos vivendo. As pessoas têm que começar a se tocar de novo. Nós temos que ter não só, assim, a gente não pode mais ter medo de ser feliz, mas também nós temos que ter de novo a vontade de se indignar com as coisas, de conseguir partir para essa indignação. E eu desafio, vocês estão me escutando agora, e desafio a todos, a nós fazermos fundos de solidariedade novamente. Fundos de solidariedade. O ano passado, quando deu a pandemia, que a Comissão de Direitos Humanos encaminhou aquele processo de angariar alimentos, angariou 500 toneladas de alimentos. E faltou comida. Faltou comida. Até hoje, as pessoas que estavam com fome ontem, estão com fome hoje. E eu não consigo mais mexer nos corações das pessoas para dizer, pessoal, tu tá bem alimentado, vamos dar comida para aquele sujeito que está desempregado ali, está vivendo de uma maneira absurda. Enquanto nós não voltarmos a nós mesmos, resgatar nossa condição humana, não adianta nós ficar aqui elaborando 1000 teses sobre o problema. Nós temos primeiro resgatar nossa condição de humanos. Nossa condição de humanos. Nós temos que ter sentimentos, nós temos que ter empatia, temos que sentir a dor do próximo como se fosse uma dor pior que a nossa. Então, eu desafio hoje, por exemplo, quando o governo Lula iniciou, qual foi o primeiro eixo do governo Lula? Fome, gente. Campanha da fome zero. Não adianta eu querer reformar a economia de um Estado se eu tenho a esmagadora maioria do povo passando miséria, fome, morando dentro de uma sarjeta, em péssimas condições. Isso que tem onde morar. Isso que tem onde morar. E hoje os metalúrgicos, eles estão num processo de proletarização, Alex. Não são os metalúrgicos, os professores estão em processo de proletarização, advogados estão em processos de proletarização, a classe trabalhadora está se proletarizando novamente. Então, assim, o desafio que eu lanço aqui, professor Israel e Alexson, é que nós possamos criar hoje, não muitas coisas, nem milaborância,
Eu quero que criemos aqui um compromisso que nós vamos matar a fome das pessoas. E não adianta esperar que o Estado faça isso. Porque não adianta você querer que um companheiro venha para uma luta contigo se ele não tem nada que comer em casa, gente. E o capital faz isso com nós. Nos bota contra a parede, de estômago vazio, para que a gente não possa pensar além da casinha, para que não possa pensar além do sindicato. E, enquanto isso, ele desmonta o nosso sindicato, desmonta o nosso acervo de saúde pública, desmonta o SUS, desmonta nossas riquezas, entrega o petróleo para o império, desmonta nossas riquezas da Amazônia, desmonta o nosso Estado, enquanto nós estamos com o estômago vazio. Então, eu acho que o grande desafio hoje é esse: humanizarmos novamente e partir para as coisas básicas. Fome, gente. Eu vou desafiar todo mundo e não vou parar de incomodar, porque eu tenho incomodado muito os meus companheiros, né? Que nós possamos criar comitês de combate à fome e, em cima desse comitê, eixos politizantes e temáticos. Muito bem, muito obrigado, o Júlio Ramos. Muito oportuno essa tua ênfase no humanismo, no sentimento humano, né? De o que nos une, e aí entra a solidariedade. E essa busca radical pelo básico da dignidade e da sobrevivência, a partir da qual a gente se humaniza, que é ter a segurança alimentar, né? E, na sequência, a habitação. Infelizmente, o Estado está se descomprometendo com isso. Eu sei que você tem uma bandeira histórica, por exemplo, né? E é uma prioridade, né? Você tem noção do que isso significa, né? Na sequência, né, da alimentação, que é o local de moradia, que é a habitação. Sem isso, não tem educação. Nós estaremos aqui no próximo domingo discutindo educação e construção humana. Mas não teremos educação de qualidade se não tivermos os problemas sociais encaminhados minimamente. E aí, só para ficar em dois prioritários: alimentação e habitação. Obrigado mais uma vez, Júlio. Alexson, para suas conclusões. Eu sempre tenho dito que o que aconteceu de 2016 para cá com a classe trabalhadora, embora a tragédia prática, né, contribuiu significativamente para um aprimoramento da capacidade de leitura do cenário político por parte dos trabalhadores. E eu me parece que o momento é de muita atenção no formato como as coisas se desenrolam. Tenho a sensação de que, do ponto de vista da disputa de classe, as eleições municipais agora deram um recado, né, com uma reestruturação do ponto de vista prático, naquilo que mandatos que muitas vezes eram dados por certo acabaram não se efetivando. Enfim, me parece que tem um movimento nessa perspectiva. Então, me parece que essa oportunidade de nós olhar efetivamente para o que importa para a classe trabalhadora, para os trabalhadores, tá? Ela não pode ser desperdiçada. Quem se acovardar neste contexto, tá? Seguramente não vai ter perdão, tá? Porque aquela concepção de que os trabalhadores esquecem, de que o povo vai muito pelo movimento, isso não se efetiva, tá? Quem estiver do lado errado da história vai pagar muito caro, tá? Portanto, aquilo que a gente sempre fala que é a intransigência com relação aos desrespeitos, tá? Me parece que é a pauta do momento. Se nós não tivermos capacidade de lutar por um trabalho digno, tá? Por 3 alimentação por dia, por moradia. E eu vou comentar com vocês aqui, outro dia nós estávamos fazendo uma assembleia de fábrica e uma das pessoas me perguntou sobre o tema das invasões em Passo Fundo e tal. Eu disse, olha, que eu sei que tem a atuação, é a Comissão de Direitos Humanos, tem uma atuação muito forte e tal. E a pessoa se posicionou bastante contra, né? E eu acabei perguntando o endereço dele, né? E essa pessoa mora na beira-trilha. Tá? Então, o que acontece?
nós temos o dever de colocar as coisas no lugar. Não dá para a gente deixar que as pessoas continuem distantes dessa forma da realidade. Emprego não é o trabalho intermitente. Isso passa longe de ser emprego. Não dá para nós admitir que um trabalhador esteja empregado, empenhando 44 horas semanais, e no final do mês ele não consegue fechar a conta daquilo que é básico para ele. E ou a gente se organiza e enfrenta isso, ou então nós vamos ser cobrados por ter estado do lado errado da história em um curto prazo. Portanto, me parece que para nós que, por vias do destino, dirigimos alguma instituição, algum espaço, é preciso ter muito claro o momento que nós estamos vivendo. A sequência de golpes que nós vivemos, tá? Eu, por exemplo, tenho filiação partidária, sou petista, eu tenho essa clareza do ponto de vista histórico, o que significa isso para os partidos políticos, mas, sobretudo, para a disputa de classes, para aquilo que é sindical, para aquilo que é mais unitário, tá? Nós precisamos fazer essa leitura e ter isso muito bem sistematizado para a gente poder conduzir o debate nesse período. A sequência de golpes que acontecem historicamente no país são contra a classe trabalhadora. Se nós não conseguir organizar as coisas, colocar as coisas no lugar para enfrentar isso, a cada golpe a classe trabalhadora perde um tanto da sua dignidade. Ou a gente se levanta contra isso, ou então estaremos do lado errado da história. Mais uma vez, muito obrigado, Alexa. Obrigado a Cecília e todos que participaram desse encontro. A Cecília escreveu aí, excelente, precisamos fazer alguma coisa. Precisamos fazer a nossa parte. É com esse objetivo que nós estamos aqui promovendo esses encontros de construção de conteúdo e de reflexão. Precisamos, em sintonia com o que você falou, Alex, estar do lado certo da história. Estarmos conscientes do que está em disputa no jogo político, né? Quais são os retrocessos de que nós fomos vítimas. E a saída, sim, é pelo humanismo, é pelo coletivo, é pela solidariedade, Júlio. A saída é por sermos radicais na defesa da dignidade humana, que passa por alimento, que passa por habitação e que passa por condições materiais para, sim, ter uma educação humana que nos permite relação sensível e solidária com o outro, para além da minha sobrevivência individual, apenas e exclusivamente. Obrigado mais uma vez a todos, obrigado, Júlio, obrigado, Alexa. Temos novos encontros marcados no próximo domingo para discutir educação e na próxima quarta-feira para continuar discutindo participação social. Um abraço.